Ok. A partir de agora eu estou gravando. Então vamos começar a defesa da Marcela. Marcela, a voz é tua, você tem aí seus 40 minutos para apresentar o seu trabalho, tá bom? Boa sorte. Legal. Obrigada a todo mundo pela atenção, professor Cristiano, Marlon, Ricardo, meus amigos que estão aqui assistindo, minha mãe, meus gestores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais não compósitos, especialmente como uma estratégia de mitigação do SCCO2, que é um fenômeno de corrosão, em dutos flexíveis. Explicando aqui um pouquinho como que vai ser dividida essa apresentação. Inicialmente, eu vou fazer uma contextualização sobre a indústria de óleo e gás, o que são os dutos flexíveis, o que é o fenômeno de corrosão sob tensão por CO2, e, por fim, o que são os materiais nanocompósitos e quais são as inovações feitas pela indústria para a adoção desses materiais. Depois, retomar os objetivos do trabalho, explicar a metodologia que foi utilizada, fazer uma análise técnica e econômica durante a discussão e apresentar os resultados. Por fim, a conclusão e as referências do trabalho. Então, contextualizando a indústria de óleo e gás, vamos lá. É impossível falar de indústria de óleo e gás no Brasil sem falar de pré-sal. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais a exploração desse pré-sal, né? Em 2023 foram atingidos novos recordes de exploração, sendo que 75% da produção nacional foi realizada no pré-sal, que tem condições bem desafiadoras, tanto em termos de pressão, pressão hidrostática, né, devido à altura da lâmina d'água, a temperatura e alguns componentes que estão presentes nesse óleo, especialmente o CO2, que vai ser o tema principal do trabalho. Aqui a gente tem uma esquematização de como que é feita a exploração offshore. A conexão das plataformas de petróleo com o fundo do mar é feita basicamente por dutos flexíveis. Esses dutos são classificados em risers ou flowlines. Os risers correspondem ao trecho dinâmico, que é aqui. Eu não sei se eu consigo apontar com a seta. Opa! Não sei se está apontando, mas aqui na parte de cima são os risers, que correspondem ao trecho dinâmico, e embaixo é o trecho estático, que são os flowlines. A caracterização dessas camadas é um pouquinho diferente, né, do duto, de acordo com as condições que eles estão sujeitos, e a gente vai se focar basicamente nos risers, que são condições mais críticas, devido ao movimento de ondas e tudo mais. Tá, mas o que são dutos flexíveis? Eles são dutos que são utilizados para fazer esse transporte de petróleo, às vezes injeção de água, injeção de gases, e são compostos por multicamadas, sendo elas poliméricas ou metálicas, cada uma delas tendo uma função específica na estrutura do duto. O nosso foco aqui hoje vai ser a barreira de pressão, que é responsável pela estanqueidade do fluido interno. Ela também é chamada de camada de estanqueidade ou camada polimérica interna, e também no espaço anular, que corresponde entre as duas camadas poliméricas, a camada interna, né, a barreira de pressão, e a camada externa, que é a capa externa, camadas 2 e 6. Falando agora sobre a barreira de pressão, geralmente ela é composta por PA11 ou PA12, que são poliamidas, ou por PVDF. E aí, o que leva a gente escolher qual material que vai ser aplicado nesse duto, basicamente são as considerações do projeto. Então, para qual tipo de projeto ele está sendo aplicado, a temperatura de aplicação, principalmente, a pressão e também o fluido que vai ser transportado. As poliamidas, especificamente, elas têm uma grande questão que é o envelhecimento. O que acontece? Quando a gente tem temperaturas elevadas e a presença de água, ela acaba reagindo com a carbonila dessa poliamida e, consequentemente, as cadeias poliméricas do material acabam sendo rompidas. Isso diminui o peso molecular e causa fragilidade do material. Então, por isso, existem alguns limites da temperatura de operação que esse material pode ser aplicado. Geralmente, o PA11 e o PA12 são aplicados em até 80 graus Celsius, enquanto o PVDF pode ser aplicado até 130 graus Celsius. Só que isso também tem um custo de material envolvido, né? Seria muito fácil a gente falar, ok, vamos aplicar PVDF para tudo. Mas o PVDF é bem mais
mais caro que o PA, cerca de 3 vezes mais caro. E isso aí a gente também vai abordar na análise econômica. E aí, ainda falando sobre as poliamidas, geralmente os dutos flexíveis eles são projetados para durar entre 20 a 25 anos. E com essa questão da hidrólise, é necessário adotar uma certa forma de prever a vida útil das poliamidas quando aplicadas aos dutos flexíveis, que o padrão de medição é feito pela viscosidade intrínseca corrigida. Então, aqui a gente tem uma curva mostrando a temperatura e também as variações de tempo que é possível aplicar esse material. A CIV, né, viscosidade intrínseca corrigida, o critério inicial de aceitação dela é de 1,2 decilitros por grama, ou seja, quando atinge essa viscosidade, quer dizer que o material já começa a se degradar. Então, como vocês podem observar, por exemplo, para uma temperatura de 80 graus Celsius, a gente tem uma vida útil do duto em aproximadamente 3, 4 anos, que não é o ideal, mas para temperaturas um pouco inferiores, a gente já consegue atingir os 20 anos de vida útil. Falando agora sobre o processo de permeação, que consequentemente leva ao SCCO2, a gente vai falar um pouquinho sobre transferência de massa. E o que é a permeação? A permeação ela é um processo pelo qual as moléculas de gás elas se movem através de um material sólido ou líquido. Porque o que acontece? O material ele tem alguns poros, ele tem alguns espaços que aparentemente ele pode parecer estanque, mas na verdade não. Então, dependendo do tamanho da molécula, ela consegue se transportar dentro desse material. E aí a permeação ela tá relacionada também não só à difusão, mas também à solubilidade. Então, por exemplo, se tem uma maior interação do material com o gás, ele se torna mais solúvel e, consequentemente, facilita o processo de permeação. Nos dutos flexíveis, o que acontece? Por exemplo, se a gente está transportando petróleo, não é só o petróleo, né? É uma mistura de vários compostos e acabam vindo juntos CO2, H2S, metano. E, nesse caso, esses gases acabam passando pela barreira de pressão, que ela não é 100% estanque, então as moléculas acabam permeando e se acumulam no espaço anular, que é onde a gente encontra as armaduras de pressão e tração, que são camadas metálicas. Por outro lado, pensando no meio externo, a gente pode ter a entrada de água do mar, tanto pelo processo de permeação, quanto por falhas, tanto de vedação ou rasgos na capa externa. Então, tem a entrada de água do mar nesse espaço anular também. Então, a gente está falando de gases, ácidos, água, material metálico, tudo no mesmo lugar. Então, é um processo, é uma condição bem agressiva, né? Todo esse processo ele é regido pela primeira lei de Fick e vários parâmetros podem ser considerados na permeação, então, tanto a temperatura e pressão do sistema, a espessura da camada polimérica. Então, se a gente tem uma espessura mais longa, a difusão ela é um pouco dificultada, e também o tamanho das moléculas de gás. Se a gente tem uma molécula menorzinha, ela consegue passar com maior facilidade. E aí a gente entra no fenômeno de SCCCO2. Quando a gente tem a passagem do CO2 para o espaço anular, acaba formando uma trinca, que é causada basicamente por ter um ambiente corrosivo, um material sucessível, né, que é o material metálico, e as tensões do duto. Em 2017, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela divulgou um comunicado sobre esse fenômeno, referente a um duto que se rompeu com apenas 2 anos de operação, sendo que a vida útil dele era estimada em 20 anos, exatamente por conta desse fenômeno. Então, pensando nisso e pensando também nos teores de CO2 no pré-sal, por exemplo, os dutos de produção de petróleo podem chegar de 20% a 44% de teor de CO2 e de injeção de gás até 90%, é uma condição bastante crítica e as empresas, principalmente voltadas à produção de dutos flexíveis, estão pensando em novas tecnologias para mitigar esse processo. A ANP também divulgou, né, uma série de estratégias de mitigação, como
testes para definir um envelope de fugacidade de CO2, formas de entender melhor esse fenômeno, e uma dessas é a dação de compósitos na barreira de pressão. E aí a gente começa a falar sobre dutos híbridos. O que seria um duto híbrido? É você adotar pelo menos uma das camadas, vai ser substituída por um material compósito. E o que são materiais compósitos? Basicamente, a combinação de dois materiais diferentes em busca de uma propriedade mais aprimorada que esses materiais de forma sozinha. O nanocompósito polimérico, especificamente, a matriz dele é uma matriz polimérica e as partículas de reforço são em escala nanométrica, de 10 a menos 9 metros. Existem diferentes formas de síntese e, basicamente, as estruturas mais desejadas são as intercaladas, que seria polímero, reforço, realmente intercalado, ou uma estrutura esfoliada, que, nesse caso, ela tem ainda mais interação entre as partículas e permite alcançar propriedades aprimoradas. Dentro dessas propriedades aprimoradas é a propriedade de barreira de gás. Como vocês podem ver aqui na figura, num filme polimérico, as moléculas de gás conseguem atravessar o caminho de uma forma perpendicular, enquanto quando a gente incorpora plaquetas impenetráveis, como o grafeno, elas fazem esses caminhos tortuosos que dificultam o trajeto de difusão, ele se torna mais longo. E como a gente viu pela primeira lei de Fick, ela depende do caminho percorrido pela molécula de gás. Se ela está percorrendo um caminho mais longo, o fluxo acaba sendo dificultado. E aí, ao longo da revisão bibliográfica, a gente observou que o grafeno ele foi incorporado a diversos polímeros, como PVDF, poliuretano e tudo mais, e conseguiu trazer grandes reduções da permeabilidade até de gases com pequeníssimo tamanho molecular, como o hélio e o H2. E aí existem as propostas de dutos híbridos feitas pela indústria. Basicamente, a estrutura do duto ela é mantida mesma, com a diferença da barreira, que ela é trocada por um liner aderente, também polimérico, e a armadura de pressão metálica ela é trocada por uma armadura de pressão em material compósito. E o que isso traz? O principal benefício é a diminuição do peso do duto. Quando isso começou a ser estudado, não foi exatamente por causa do SCCO2, mas por causa do peso do duto, que quando a gente pensa em exploração em águas profundas, é ruim ter um duto muito pesado, fora toda a questão dos acessórios, como os boias, flutuadores, que tem um custo muito elevado no projeto. E aí, com essa estrutura, a gente tem a estratégia do trabalho, vai ser abordar exatamente o duto compósito e com a armadura de pressão em PA11 com grafeno. Então, objetivos do trabalho. Basicamente, comparar os materiais poliméricos que hoje em dia são aplicados nos dutos flexíveis e fazer uma proposta de duto híbrido, focando tanto na análise das propriedades técnicas desse material, mas também na viabilidade econômica. E, por fim, contribuir para o desenvolvimento de soluções para mitigar a permeação de CO2 e, consequentemente, o fenômeno de SCC-CO2. Vamos para a metodologia. Inicialmente, foi escolhida a matriz polimérica, que é o PA11, por diversos fatores. O primeiro deles é o menor custo, né? Ele é 3 vezes mais barato que o PVDF, ele é menos permeável ao CO2 que o PVDF, porque o PVDF tem uma certa interação de solubilidade maior que o PA11 e, enfim, acaba sendo mais permeável. E também a questão do envelhecimento, né? Se a gente está falando de propriedades aprimoradas... Não, mas ele falou numa forma que eu achei que... Opa! Se a gente está falando de propriedades aprimoradas, é interessante tentar entender como que esse material vai se comportar diante do envelhecimento. A seleção da matriz das partículas de reforço é o grafeno, né? Porque é um material, assim, ultimamente se fala muito de grafeno, né, em termos de tecnologia, e ele é extremamente leve. Então, pensando em redução do peso do duto, a gente consegue alcançar, de repente, esses 30%, que a gente vai ver lá na frente,
e também pelas questões das propriedades de barreira, que são bastante interessantes, pensando na mitigação do SCCO2. Com isso, foram selecionados 3 artigos de referência, pensando na relevância do tema. Então, todos esses artigos abordam a utilização de PA11 com grafeno em termos de propriedades, faz essa comparação. Foi interessante pegar artigos diferentes, tanto para comparar os resultados e para complementar eles. O terceiro artigo, por exemplo, ele é diretamente aplicado para indústrias flexíveis, que foi bastante interessante para o nosso trabalho e vai ser abordado ao longo da análise técnica. Então, com os resultados que foram analisados a partir desses artigos de referência, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos nanocompósitos, comparar com a matriz de PA11 pura e não focar apenas na permeabilidade, né, mas também em outras propriedades como a resistência mecânica. Porque se a gente está falando de substituir uma camada que é feita por aço por uma camada compósita, ele não pode ser somente resistente à permeação, mas também trazer rigidez e todas as considerações que são levadas para a armadura de pressão. E, por fim, a gente vai fazer uma análise econômica, é uma análise bem simplificada, basicamente comparar os custos de matéria-prima e também o peso, que é a abordagem principal feita pela indústria de óleo e gás quando faz a proposta de um duto híbrido. Vamos lá para a análise técnica. Aqui na esquerda tem uma tabela com a descrição de todas as amostras que foram obtidas por cada um desses artigos. Então, basicamente, todos eles mantiveram uma amostra de PA11 pura para fazer o controle, e teores de grafeno foram incorporados em quantidades diferentes, entre 0,1% e 5% em peso. A mistura por fusão foi a metodologia utilizada por todos esses artigos, e especificamente o artigo 1, ele usou o grafeno funcionalizado quimicamente, enquanto os artigos 2 e 3 usaram nanoplaquetas de grafeno. Analisando a cristalinidade, né? Todos esses autores, eles realizaram uma análise por calorimetria exploratória diferencial, e tiveram algumas tendências similares e outras divergentes. As similares foi o aumento da temperatura de cristalização, que sugere o grafeno atuando como um agente nucleante, que aumenta a energia de ativação para o processo de cristalização, e uma estabilidade na temperatura de fusão. Isso quer dizer que o tamanho e a perfeição dos cristais não foram drasticamente afetados com a incorporação do grafeno. Por outro lado, a gente tem algumas divergências. A primeira delas é fator de cristalização, de que, em alguns casos, ele teve um certo aumento, em outros, ele permaneceu constante. Esse aumento também ele é explicado como o grafeno atuando como um agente nucleante, mas quando ele permanece constante, o autor sugere que pode existir uma relação de impedimento estérico e efeito nucleante competindo entre si. Já em relação à temperatura de transição vítrea, ou ATG, a gente obteve valores bem diferentes do que é apontado pela literatura, temperaturas tanto acima quanto abaixo do TG. E, assim, pensando que é um polímero viscoelástico, né, ele deveria ter uma temperatura bem inferior, porque se a gente pensar em condições ambientes, digamos, 25 graus Celsius, se a minha TG é 40 graus, quer dizer que ele já está tendo um comportamento mais vítreo, né? E não necessariamente isso seria interessante, por isso que até mesmo o P11, ele são adicionados plastificantes nessa matriz para reduzir a temperatura. Então, eu não consegui entender exatamente o porquê dessa discrepância de valor. De repente, é o PA11 puro e o que é aplicado na indústria tem a temperatura menor por causa desse agente plastificante. Mas, de qualquer forma, o aumento de TG ele se dá por causa de algumas interações restritivas das nanopartículas, que elas acabam reduzindo a mobilidade da cadeia e aumenta e aumenta a TG, desculpa.
Por outro lado, se ela se mantém constante, é por causa do volume livre. Se a gente está colocando muito grafeno nessa matriz polimérica, a gente aumenta o volume disponível e aí acaba compensando uma coisa com a outra, tanto as interações restritivas quanto o volume livre. Falando agora um pouquinho sobre propriedades mecânicas, aqui a gente tem uma curva de tensão-deformação. Como a gente pode observar, existe uma discrepância bem grande entre a amostra de PA11 pura, que é a curva em preto, e a amostra de PA11 com 5% de grafeno, que está em rosa. Basicamente, conforme a gente vai incorporando mais grafeno nessa matriz, o material ele se torna mais rígido e menos extensível. O que isso quer dizer? A gente tem aqui o módulo de Young, né? Conforme ele vai aumentando, quer dizer que o material está aguentando tensões mais elevadas antes de se deformar elasticamente. Por outro lado, isso acaba sendo compensado na diminuição do alongamento à ruptura. O material ele se torna menos extensível, a gente consegue esticar menos ele antes de alcançar a ruptura. Uma outra observação aqui que é interessante é que a resistência à tração ela não aumentou significativamente para teores mais elevados de grafeno. A gente tem uma diferença bem grande entre a amostra de PA11 pura e 0,5%, mas a partir de então esse aumento ele não é tão significativo. Isso pode ser relacionado também à agregação do grafeno no PA11 causada pelas forças de Van der Waals. Ainda sobre as propriedades mecânicas, a gente pode olhar tanto para a tenacidade, a fratura, quanto ao desempenho ao impacto. A tenacidade é a capacidade do material de absorver energia antes de se romper. Então, aqui do lado esquerdo, a gente consegue observar que com mais ou menos 0,5% de grafeno, 0,3%, a gente tem uma resistência mais elevada, pensando na tenacidade. Por outro lado, ela acaba diminuindo conforme teores mais elevados de grafeno são incorporados. A mesma coisa é para o desempenho ao impacto. O que isso quer dizer? Os nanocompósitos eles suportam cargas mais elevadas antes de atingir o ponto de ruptura, que é esse pico da curva à direita. Esse ponto é onde começa o dano, a falha do material, que é chamado também de dano de fratura radial. Então, no caso de 1% em peso de grafeno, foi onde foi possível aplicar maior força antes desse dano em comparação aos outros polímeros. Então, realmente, é necessário fazer uma adição controlada de grafeno para a melhoria das propriedades mecânicas. Falando também agora de hidrofilicidade, a gente sabe que as poliamidas elas podem ser sensíveis ao envelhecimento por conta da hidrólise, por causa da absorção de água. Então, foi interessante analisar o ângulo de contato do PA11 e, consequentemente, dos nanocompósitos com a água. A gente pode observar um aumento da tendência de hidrofilicidade conforme teores mais elevados de grafeno são aplicados. Por outro lado, a gente precisa considerar dois cenários. O primeiro é que se o caráter dele é muito hidrofóbico, se a gente pensa em dutos flexíveis transportando petróleo, por exemplo, pode ter uma certa interação que formaria crostas e um entupimento e que prejudicaria a fluidez do transporte. Por outro lado, se a gente aumenta muito a quantidade de grafeno e ele tem um caráter mais hidrofílico, ele pode absorver água e realmente o processo de hidrólise que a gente quer evitar não vai ser evitado. Então, o autor desse artigo ele sugeriu um valor ideal de ângulo de contato, né, que ele não é nem hidrofílico nem tão hidrofóbico, de mais ou menos 1% em massa de grafeno. Em relação ao envelhecimento, voltando a falar de CIV e o critério de aceitação inicial, que é 1,2, a gente observou que durante os testes de envelhecimento que foram medidos, né, a CIV foi medida depois de 7, 14, 21 e 28 dias, todas as amostras elas estão acima do critério de aceitação. Por outro lado, como a gente está aumentando a quantidade de grafeno, a gente consegue também aumentar a viscosidade do material, por causa de uma rede tridimensional que é formada entre o grafeno e o PA11, que dificultaria a solubilização do gás e o fluxo do material.
Então, basicamente, esse grafeno ele está protegendo a matriz polimérica na redução da massa molar, ele atua como barreira à umidade e pode mitigar os efeitos da hidrólise. Por fim, falando de permeabilidade, que é o tema central desse trabalho, a gente pode observar que durante os testes foram aplicados tanto vapor d'água quanto oxigênio para diferentes amostras de grafeno, né? E os valores mais elevados, a redução percentual mais elevada foram para quantidades menores, tanto 0,1% quanto 0,3%. Então, é interessante entender que não é basicamente colocar mais partículas de reforço, né? Tem tanto a questão das propriedades mecânicas quanto também da permeabilidade. A gente consegue alcançar uma quantidade significativa, uma redução significativa na permeabilidade, mesmo em pequenas quantidades de grafeno, pensando também que é um material mais caro, isso é bastante interessante. E cargas mais elevadas, a gente pode ter o problema da homogeneidade dessa dispersão. Então, a redução da permeação ela não é tão eficiente. Agora a gente vai para uma análise econômica. Basicamente, a proposta que a gente vai trazer é a configuração de um duto híbrido, com base num duto convencional, um duto convencional de 6 polegadas, com essas características na tabela abaixo. Durante a revisão bibliográfica, eu não encontrei dados referentes à configuração do duto híbrido, então eu tomei como base o duto convencional e, basicamente, as camadas 2 e 3, que seriam a barreira de pressão e a armadura de pressão metálica, foram trocadas por um liner aderente e por uma armadura de pressão compósita. A gente tem 3 cenários que vão ser analisados. O primeiro é uma barreira em PA11 e armadura metálica, duto convencional. O segundo também é um duto convencional, só que a barreira é feita em PVDF. E o terceiro é um liner em PA11 e a armadura de pressão composta em PA11 e grafeno. É válido considerar isso, né? Porque o material o material polimérico do compósito e do liner devem ser o mesmo, por causa de interações entre eles e tudo mais. A matéria-prima que foi utilizada na análise econômica é o PA11 da Arkema, né? Que é o que foi visto na revisão bibliográfica que é adotado pelos fabricantes de dutos flexíveis, PVDF da Solvay. O aço carbono não teve um fornecedor especificado, porque ele acaba variando muito de acordo com as condições de projeto, então tomei como base um com a densidade padrão de 7,86 gramas por centímetro cúbico, e em relação ao grafeno, foi escolhido usar nanoplaquetas de grafeno, com a densidade bem baixinha e um custo bastante elevado. Bom, olhando aqui para o custo total de cada um desses cenários e também para o peso deles, a gente pode observar que o cenário 2 ele tem um custo bem mais elevado, principalmente por causa do valor do grafeno, né, que, como a gente tinha falado, ele é quase 3 vezes mais caro que o do PA11, e a redução de custos é de cerca de 56%. Em relação ao cenário 1, é uma redução um pouco menor, apenas 6%. Por outro lado, quando a gente pensa no peso do duto, é uma redução muito drástica, acima de 80% para os 2 cenários, quando comparado ao cenário 3. Por quê? Porque o aço carbono ele é muito denso, né? Ele é muito pesado. Então, isso acaba influenciando diretamente no peso do duto e, consequentemente, em fatores de operação, utilização de acessórios e tudo mais. E aí, quando eu comparei o peso final do duto, considerando todas as camadas deles, de acordo com aquela configuração que a gente tinha visto inicialmente, foi reduzido em 27% do peso total do duto, que está aproximadamente de acordo com o que foi exposto pelos fabricantes, que é cerca de 30% de redução. Por fim, concluindo, a gente vê que o cenário 3 ele é bastante atrativo, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico. A gente consegue alcançar propriedades aprimoradas, mesmo com baixos teores de grafeno, inclusive é o ideal, principalmente pensando em custo e tudo mais.
É importante falar da incorporação homogênea para a gente alcançar tantas propriedades aprimoradas e, especificamente, pensando no SCCCO2, a redução da permeabilidade e está de acordo com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional de Petróleo. Pensando do ponto de vista econômico, os custos são inferiores para todos os cenários, principalmente falando do PVDF, mas também em relação ao cenário 1 com o PA11. E aí tem várias vantagens, como a redução do tempo de instalação, o peso total do duto e a redução dos custos de acessórios. Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, eu acho que é interessante a gente realizar testes de permeabilidade de CO2 com as condições de campo, porque, no caso, a gente estava olhando para o grafeno para vapor d'água e para O2, não foi para CO2, apesar de saber que, pela revisão bibliográfica, podem ter comportamentos parecidos para reduzir a permeabilidade, mas seria interessante fazer uma quantificação dessa redução. Também plotar algumas curvas de viscosidade intrínseca corrigida com as características do material no compósito, que aí dessa forma a gente consegue prever exatamente a vida útil desse material, e também a realização de testes laboratoriais, ou, de repente, simulações computacionais de resistência à corrosão desse material proposto. Bom, é isso. Vamos para referências. Bastante coisa. Obrigado, Marcela. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Tá? Eu vou parar a gravação nesse momento e a gente vai passar para a segunda